Há muito tempo, numa terra quente e antiga chamada Egito, vivia um povo que nunca conheceu descanso. Eles eram os hebreus. Acordavam antes do sol nascer e só paravam quando a escuridão cobria o céu. Carregavam pedras pesadas, misturavam barro, levantavam muros enormes sob um calor que queimava a pele. Não escolheram estar ali. Foram colocados como escravos e tratados como se não tivessem valor nenhum. O rei do Egito observava esse povo crescer e sentia um medo silencioso tomar conta dele. Não era um medo de batalha, era um medo diferente, o medo de perder o controle. Os hebreus se multiplicavam rápido demais, e um povo grande demais poderia um dia se levantar. Para evitar isso, o rei tomou uma das decisões mais cruéis que alguém pode tomar. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao rio. Numa casa simples, longe dos corredores dourados do palácio, uma mulher segurava seu bebê recém-nascido contra o peito. Ela escutava passos pesados na rua e vozes firmes de soldados. O medo entrava pelas frestas da porta. Mesmo assim, ela não soltava o filho. Ficava olhando para aquele rosto pequeno, tão frágil, tão cheio de vida, e prometia em silêncio que faria tudo o que fosse possível para protegê-lo. Durante semanas ela conseguiu esconder o bebê. Cada choro era abafado com cuidado. Cada barulho na rua fazia o coração acelerar. As noites eram longas e tensas, mas o bebê crescia, e com ele crescia também o risco. Chegou o dia em que esconder não era mais possível. Foi então que aquela mãe tomou uma decisão que exigia mais coragem do que qualquer coisa que ela havia feito na vida. Ela preparou um pequeno cesto feito de junco. Com as mãos, passou betume por dentro e por fora para que a água não entrasse. Apertou cada parte, conferiu cada detalhe. Não era apenas um cesto, era a única chance que tinha. Cada gesto era uma oração sem palavras. Cada camada de proteção era um ato de amor de uma mãe que não sabia o que viria, mas fazia o que podia com o que tinha. Antes do sol nascer, ela caminhou até o rio Nilo com passos silenciosos. O céu ainda estava escuro, mas começava a clarear nas bordas do horizonte. Ela colocou o bebê dentro do cesto com cuidado, beijou sua testa e ficou parada por um instante. Depois, com os olhos cheios de lágrimas, soltou o cesto sobre as águas. O rio seguia tranquilo, como se não soubesse do peso daquele momento. O cesto flutuou, não afundou, não virou, não se perdeu. Foi deslizando devagar entre as plantas da margem, balançando suavemente nas águas do Nilo. A mãe ficou ali, olhando de longe. Sua filha mais velha também observava, escondida entre os juncos, acompanhando cada movimento do cesto com o coração na garganta. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas alguém maior do que elas sabia. O cesto parou perto do lugar onde a filha do rei costumava se banhar. Quando ela desceu até as águas naquela manhã, ouviu um choro. Mandou que trouxessem o cesto. Ao abrir, viu um bebê pequeno, com olhos úmidos e o rosto vermelho de tanto chorar. Algo naquele momento tocou seu coração de um jeito que ela não conseguia explicar. Mesmo sabendo que era hebreu, decidiu criá-lo como filho. Ela deu a ele o nome de Moisés, que significa retirado das águas. Sem perceber, a filha do mesmo rei que havia decretado a morte dos meninos hebreus estava salvando exatamente aquele que um dia mudaria tudo. O bebê condenado entrou no palácio não como escravo, mas como filho. A história havia virado de um jeito que nenhum ser humano poderia ter planejado. Moisés cresceu entre colunas altas e corredores largos. Aprendeu a ler e a escrever numa época em que poucos sabiam fazer isso. Aprendeu a falar com firmeza diante de pessoas importantes, a entender de política, de estratégia, de como o poder funciona. Aos olhos do Egito, seu futuro estava garantido. Mas havia algo que nenhum palácio conseguia apagar: a memória de onde ele havia vindo. Às vezes, ele saía pelos arredores e via os hebreus trabalhando sob o sol.
Via as costas curvadas, os pés no barro, os rostos cansados, e sentia algo crescer por dentro que não sabia bem nomear. Era como uma divisão silenciosa dentro dele. Por fora, vivia como egípcio. Por dentro, carregava o peso de um povo que nunca havia deixado de ser o seu. Certo dia, ao caminhar fora dos muros do palácio, viu um egípcio espancando um hebreu. A cena foi forte demais. Algo dentro dele não aguentou apenas observar. Num impulso, reagiu. Foi um momento rápido, intenso, carregado de raiva e dor. Mas quando percebeu o que havia feito, o peso do que tinha acontecido caiu sobre ele. Ele entendeu que não poderia mais ficar ali. Moisés fugiu. Deixou para trás o palácio, as roupas finas, as mesas fartas e a segurança de uma vida construída. Atravessou fronteiras e chegou a uma terra distante chamada Midian. Lá era um estranho, não tinha nome, não tinha história conhecida, não tinha poder. Sentou à beira de um poço como alguém que não sabe mais quem é nem para onde vai. Com o tempo, começou uma nova vida naquele lugar simples. Casou, formou família e passou a cuidar de ovelhas. Acordava cedo, caminhava por horas, aprendia a observar o silêncio. O deserto não tinha luxo nem aplausos, tinha apenas espaço, tempo e solidão. E foi exatamente ali, longe de tudo que conhecia, que ele foi sendo moldado de um jeito que o palácio nunca poderia ter feito. Os anos passaram devagar. O jovem impulsivo que havia reagido por raiva foi se tornando um homem mais paciente. O príncipe, acostumado ao poder, foi aprendendo o valor do silêncio. 40 anos se passaram naquele deserto. Uma vida inteira parecia ter ficado para trás. E quando parecia que sua história havia diminuído para sempre, algo completamente inesperado aconteceu. Num dia comum, enquanto guiava o rebanho por entre as pedras e a areia, Moisés viu algo que parou seus passos. Um arbusto estava em chamas, mas não se consumia. O fogo queimava, as chamas dançavam, mas as folhas continuavam ali, intactas. Ele ficou parado, observando. Então se aproximou devagar, como alguém que sente que está diante de algo maior do que consegue entender. Foi então que ouviu seu nome. Não era um eco distante, nem uma voz do vento. Era claro, próximo, direto. A voz disse que ele deveria voltar ao Egito. Deveria entrar no palácio de onde havia fugido, se colocar diante do rei mais poderoso da terra e pedir a libertação de um povo inteiro. Para Moisés, aquilo soava como algo impossível demais para ser real. Ele respondeu com honestidade. Disse que não sabia falar bem, que gaguejava, que havia pessoas muito mais capazes do que ele. Disse que ninguém iria acreditar nele. Cada desculpa que apresentava era real, vinha de um lugar verdadeiro. Mas a resposta que recebeu não foi uma lista de qualidades que ele precisava ter. Foi uma promessa simples: eu estarei com você. E isso mudou tudo. Moisés voltou. Pisou novamente no Egito depois de décadas longe. As ruas pareciam diferentes. O palácio já não tinha o mesmo brilho de antes. Ele entrou e se colocou diante de Faraó. Não como príncipe, não como fugitivo, mas como mensageiro. Com voz firme e coração acelerado, disse as palavras que mudaram a história. Deixe o meu povo ir. Faraó recusou. Então começaram a acontecer coisas que ninguém no Egito havia visto antes. O rio virou sangue, rãs tomaram as casas, gafanhotos cobriram os campos. Escuridão densa tomou o céu por dias. Cada evento abalava um pouco mais a certeza do rei. O Egito, que parecia inabalável, estava sendo sacudido por algo muito maior do que qualquer exército. Finalmente, depois de muito sofrimento, Faraó cedeu. O povo saiu durante a noite, apressado, com o coração cheio de esperança e os pés ainda acostumados ao peso das correntes. Caminhavam sem saber exatamente para onde iam, mas sabiam que estavam indo embora. A escravidão ficava para trás, a liberdade estava à frente, ainda que incerta e assustadora. Mas não demorou muito para o chão começar a tremer sob o peso das carruagens.
Faraó havia mudado de ideia. O exército mais poderoso do mundo vinha atrás. E à frente do povo, bloqueando o caminho, estava o Mar Vermelho. Não havia como avançar. Não havia como voltar. O povo entrou em desespero. Alguns choravam, outros gritavam que era melhor ter ficado como escravo. Moisés ficou parado diante daquelas águas enormes e então levantou o cajado. O vento começou a soprar com força sobre o mar. As águas foram se movendo, recuando, abrindo devagar um caminho no meio delas. O povo atravessou em terra seca, com paredes de água dos dois lados. Quando o exército tentou seguir, as águas voltaram. O que parecia o fim havia se tornado passagem. Depois daquele dia, vieram anos de caminhada pelo deserto. Dias de sol forte e noites de frio. Houve momentos de gratidão e momentos de reclamação. O povo sentia fome, sentia sede, sentia saudade do que havia deixado para trás. Moisés precisava subir ao monte para buscar direção e depois descer para orientar pessoas que nem sempre queriam ser orientadas. 40 anos se passaram naquela jornada. Uma geração inteira nasceu e cresceu no deserto, aprendendo a confiar passo a passo. Já idoso, com o corpo cansado e o olhar ainda firme, Moisés subiu a um monte pela última vez. De lá, viu a terra que o povo tanto esperava, verde, ampla, cheia de vida e de promessa. Estava ali, real e próxima, mas ele não pisaria nela. Sua missão havia sido abrir o caminho. Não colher o que havia plantado, mas preparar o terreno para que outros avançassem. Moisés começou como um bebê ameaçado de morte, tornou-se príncipe, depois fugitivo, depois pastor, depois líder de uma nação inteira. Sua vida teve medo, erro, espera, deserto e coragem. E cada parte dessa jornada, mesmo as mais difíceis, teve um lugar no plano.